Alô, alô. Então, turminha abençoada, galera da fé em Deus, irmãos e irmãs, amigos e amigos, você que serve o Senhor com alegria, isso é muito bom, continua servindo. Você que deixou de servir por uma ou outra razão, o conselho é volte a servir, porque creio que Deus tem obra, tem plano, tem projeto para ser construído no seio da sua casa, da sua vida, da sua família. O papo aqui é salvação. O assunto continua o mesmo, salvação. O papo é salvação. Eu vou deixar um texto que se encontra nas Escrituras Sagradas, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou Mateus, o seu capítulo de número 14, o verso 30, aonde diz assim: mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a afundar, clamor, Senhor, salva-me. E o versículo 31, Jesus, ouvindo, vai dizer, estendeu-lhe a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa história verídica e esse texto ocorreu na vida do apóstolo Pedro. Pedro que, dentro desse cenário, viveu uma das maiores experiências, eu acredito que a maior experiência que todos os homens da época ou dos tempos atuais não conseguem superar essa experiência. A Bíblia vai dizer que Jesus vinha na quarta vigília da noite, andando pelas águas, depois que ele tinha saído a um lugar para realizar uma oração, palestrar com Deus, e os discípulos no barco, assustados, pensaram que era um fantasma. A Bíblia vai relatar dessa forma. E a Bíblia diz que Pedro, cheio de ousadia, perguntou se era Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse que era ele, o mestre, e Pedro disse, se és tu mesmo, manda que eu vá. E Jesus disse, venha Pedro. Ousadia, né? Ele sabia que se tratava de um mar, mas ele disse, se é tu, manda que eu vá pelas águas. E Jesus disse, venha Pedro. Jesus gosta de desafio. E a Bíblia diz que Pedro começou a dar alguns passos sobre as águas. Só que, sentindo o vento forte, teve medo. Abrindo um parente aqui, talvez isso faz parte da nossa humanidade. Nós somos seres humanos, somos seres limitados, mas talvez eu esteja falando a alguém que já viveu uma experiência fantástica, maravilhosa com o Senhor, mas por uma ou outra razão, não sei, se apavorou, retrocedeu, voltou atrás, baixou a guarda, perdeu o foco, a direção, se entristeceu com uma ou outra razão e está vivendo agora bem distanciado da vontade de Deus. Você que talvez se afastou e botando vários argumentos, motivos para dizer a tua falta de estar buscando ao Senhor, mas eu quero lhe dizer com toda propriedade, diante de Deus, volte e torne a buscar ao Senhor. Aqui a Bíblia vai dizer que quando Pedro sentiu que ele estava afundando, ele não esperou chegar no fundo do poço, no fundo das águas, ser submergido. Ele imediatamente clamou, salva-me. E Jesus não hesitou. Jesus estendeu as mãos, segurou e colocou para o barco novamente. Deu uma repreensão, porque realmente Pedro
ele tinha convicção de que era Jesus. A saber, haja vista que ele deu um espaço sobre as águas. Mas Pedro deixou ser incomodado, atrapalhado pelos rugimentos, pelos ventos. E muitas das vezes acontece isso conosco. Às vezes perdemos os estímulos, ficamos desencorajados por causa de uma ou outra situação, até mesmo pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes um membro da família, um esposo, uma esposa, N razões que pode acontecer para esfriar a nossa fé e tirar o nosso propósito de servir ao Senhor. Mas se porventura você estiver vivenciando um momento dessa natureza, lembra-se que você pode clamar ao Senhor. Diga: Senhor, acuda-me. Senhor, socorre-me. Senhor, aviva-me novamente. Senhor, traga-me força, condição para que eu possa voltar a tornar a ficar de pé e andar na tua presença. E o Senhor, ele vai lhe estender as mãos. Ele vai lhe dar mais uma oportunidade e vai te colocar de pé. Se você estiver vivenciando, seja lá qual for, o desânimo na sua vida, lembre-se que existe um Deus, que a Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a salvação. O assunto é salvação. Você não pode ficar afastado, você não pode ficar distanciado da presença de Deus. Deus tem algo para tratar na tua vida, Deus tem salvação, Deus quer salvar a tua casa, a tua família. Então se atenha em se erguer novamente e se apresentar diante de Deus como um baluarte. Fica com esta palavra. Esta é uma palavra simples, mas que pode trazer um saldo positivo para a sua vida, para a sua fé, para a sua casa, para a sua família, para o teu empreendimento, eu não sei, mas aonde você estiver e colocando a sua fé em Deus, você vai encontrar a salvação. Um forte abraço e paz do teu amigo, do amigo PR Anísio Gonçalves.